Olá, meu nome é Carolina. Sou irmã da Larissa. É doloroso e difícil estar aqui relatando o que aconteceu com minha irmã e nossa família. Essa dor sempre estará presente, mas é extremamente necessário que a história dela e de outras vítimas do vício em apostas seja conhecida e divulgada para que tragédias como a que abalou nossa família não se repitam. Não pude salvar minha irmã, mas talvez esse relato possa salvar outras vidas. Larissa era a mais velha entre nós 5. Nasceu e cresceu comigo em uma cidade pequena do interior do Paraná. Não tivemos uma infância fácil, mas olhando hoje, ela fazia parecer que tínhamos. Mesmo com pouco, transformava as coisas em algo mais leve. Nosso pai faleceu quando ainda éramos pequenas. 2 dos nossos irmãos também se foram cedo, em situações diferentes, mas igualmente dolorosas. Aprendemos a lidar com a perda precocemente. Talvez por isso Larissa tenha se tornado quem era. Ela não teve tempo para fragilidades. Cresceu rápido, amadureceu antes da hora e assumiu responsabilidades que nenhuma adolescente deveria carregar. Aos 12 anos, começou a trabalhar ajudando vizinhos, fazendo faxina, cuidando de crianças. Aos 15, já trabalhava em casa de família durante o dia e vendia trufas à noite. Era ela quem comprava o material escolar dos irmãos menores, quem resolvia os problemas da nossa mãe, quem fazia a feira quando o dinheiro do mês mal dava para comprar arroz. Tinha um jeito prático, direto, sem rodeios. Era forte daquele jeito que parece nunca desmoronar. E por muito tempo, realmente não desmoronou. Com o passar dos anos, Larissa teve 3 filhos. Nunca casou oficialmente, mas manteve um relacionamento longo com o pai do primeiro, que durou até o menino completar 4 anos. Depois disso, criou os 3 sozinha, sem pensão, sem ajuda e sem reclamações. Ela fazia de tudo para sustentar a casa. Vendia roupa por catálogo, preparava bolos por encomenda, atendia clientes como manicure. Havia dias em que trabalhava das 7 da manhã até quase meia-noite, sem parar. Pegava o dinheiro de uma cliente e já usava para comprar leite, pão ou material para a próxima encomenda. Mesmo nesse ritmo puxado, ainda conseguia ajudar os outros. Vizinhos, parentes, amigos frequentemente batiam à sua porta pedindo favores. Um conselho, um empréstimo, um prato de comida. Ela não recusava. Na nossa família, sempre que algo dava errado, ligávamos para a Larissa. Ela resolvia tudo. Desde fazer a inscrição da sobrinha na escola, até buscar nossa mãe no hospital quando passava mal. Sabia lidar com burocracia, pressão, dor. Sempre parecia no controle. A casa dela era simples, mas bem cuidada. Um sobrado modesto com 2 cômodos em cima e mais 2 embaixo. Tinha um quintal pequeno onde criava galinhas, uma horta no fundo e uma varanda com rede onde passávamos horas conversando. Era ali que ela nos recebia, fazia café e contava histórias antigas. Quando eu ia visitá-la, sempre tinha algo para oferecer, mesmo quando havia pouco em casa. Larissa era esse tipo de pessoa, de presença forte, peito aberto. Confiávamos nela porque sempre dava conta de tudo. Nunca demonstrava fraqueza, mesmo cansada, doente ou estressada. Ela seguia em frente. Quando alguém perguntava como aguentava tanta coisa, sorria e dizia que estava tudo certo, que era assim mesmo, que não podia parar. Eu morava em São Paulo já fazia alguns anos. Visitava a cidade dela a cada 2 ou 3 meses, mas nos falávamos quase diariamente. Às vezes por ligação, outras por mensagem. Quando eu ligava e ela não atendia, logo depois vinha uma resposta dizendo que estava ocupada, atendendo o cliente, fazendo unha, na feira, na escola das crianças. Era sempre essa correria. Jamais passou pela minha cabeça que algo estivesse errado. Ela parecia a mesma de sempre. Firme. Cansada, sim, mas firme. Com objetivos, com planos. Falava em montar um salão próprio, em voltar a estudar, em conseguir o título do terreno que nosso pai deixou para regularizar o lote. Ela fazia planos. E quem faz planos, não imaginamos que esteja prestes a desmoronar. A verdade é que, por mais forte que pareça, ninguém aguenta tudo sozinho. Só percebemos isso quando já é tarde demais.
Hoje consigo enxergar os sinais com mais clareza. Na época, porém, tudo parecia normal. Larissa era reservada, não gostava de se abrir, principalmente quando o assunto era dificuldade. Ela aprendera a resolver as coisas em silêncio e sempre tinha uma resposta pronta quando alguém perguntava. Mas os sinais estavam lá. Começou com coisas pequenas. Primeiro, ela abandonou aquele caderninho onde anotava tudo. Desde que me lembro, sempre teve esse hábito. Registrava cada entrada e saída de dinheiro. Se vendia uma marmita por R$ 15, escrevia. Se comprava sabão por R$ 4,50, anotava. De repente, deixou isso de lado. Disse que já sabia o que tinha, que não precisava mais controlar no papel. Depois, começou a adiar contas básicas, como internet ou água. Uma vez, minha mãe comentou que a torneira da cozinha estava sem água havia 2 dias. Quando perguntou, Larissa respondeu que estavam economizando porque a conta estava muito alta, que preferia cortar por um tempo, juntar dinheiro e depois religar. E falou isso como se fosse absolutamente normal. Puxou uma mangueira da casa dos fundos, trazia baldes, fazia tudo funcionar como se nada houvesse acontecido. Como sempre dava conta de tudo, ninguém questionava. Em outro momento, uma vizinha me ligou em São Paulo. Disse que Larissa tinha pedido dinheiro emprestado sem explicar direito o motivo. Achei estranho, ela nunca pedia nada a ninguém. Quando perguntei, respondeu que era para pagar um curso de manicure que queria muito fazer, que era uma oportunidade e estava investindo em si mesma. Aos poucos, ela foi ficando mais ausente nas conversas. Demorava a responder mensagens. Não, atendia ligações como antes. Dizia estar com muito trabalho, que o celular estava com problemas, que precisava de mais tempo para si. Eu acreditava. Quem não acreditaria? Era minha irmã. Se dizia que estava bem, não tinha motivo para duvidar. Mas algo me incomodava. Sua expressão nas fotos. Larissa sempre postou pouco, mas quando o fazia, dava para ver que estava presente, com energia. Nas últimas vezes, porém, seus olhos estavam diferentes. Sorria, mas era um sorriso meio travado, olhar cansado, profundo. Parecia estar ali por obrigação. Comentei isso com uma prima, que também achou estranho. Mas ninguém fez nada. Apenas comentamos e seguimos nossas vidas. Outra coisa marcante foi quando ela começou a vender objetos da casa. Primeiro o micro-ondas, depois a televisão da sala. Em seguida, um dos ventiladores. Sempre tinha uma explicação. Dizia que era para renovar, que estava juntando dinheiro para comprar um ar-condicionado, que estava reorganizando as prioridades da casa. E novamente, como sempre foi organizada, ninguém desconfiou de verdade. Gradualmente, suas roupas também mudaram. Parou de se arrumar como antes. Usava sempre as mesmas peças. Cabelo preso de qualquer jeito. Unhas por fazer. O que era completamente atípico para ela, que sempre foi vaidosa, mesmo com pouco. Houve também a questão da comida. Larissa costumava fazer compras grandes. Adquiria arroz em saco, feijão a granel, enchia o freezer de carne e frango. Nos últimos tempos, passou a comprar diariamente. 1 pacote de arroz, 1 litro de óleo, meio quilo de carne. Sempre afirmava que era para evitar desperdício, que preferia comida fresca. A verdade é que já não tinha como comprar tudo de uma vez. Foi nessa época que seus filhos começaram a comentar coisas estranhas. A filha mais nova disse que a mãe passava muito tempo no celular e às vezes dormia tarde jogando. Pensei que fosse algum joguinho comum, tipo Candy Crush. Não dei importância. Até comentei que era bom ela se distrair um pouco. Sempre trabalhou tanto. Nunca teve tempo para si mesma. Eu só não sabia que aquele jogo não era passatempo. Era um buraco. Um poço profundo que ia engolindo tudo aos poucos. Hoje percebo que o vício começou ali, escondido nas brechas, e foi crescendo devagar até dominar tudo. Na época, porém, ninguém notou. Achávamos que era apenas uma fase. Um pouco de estresse, talvez cansaço, talvez solidão. Larissa nunca demonstrou fragilidade, então jamais imaginamos que estivesse afundando. Até porque continuava resolvendo as coisas, levando os filhos para a escola, cuidando da casa.
Por fora, parecia que estava tudo bem. Mas, por dentro, ela já não aguentava mais. O dia em que tudo desmoronou foi numa segunda-feira, 11 de dezembro. Eu estava em São Paulo, iniciando minha rotina como em qualquer outro dia. Acordei cedo, fiz café, organizei as coisas da loja. Era por volta das 8 da manhã quando meu telefone tocou. O nome que apareceu na tela foi o da filha mais velha, da Larissa. Ela não costumava ligar. Quando precisava de algo, mandava mensagem. Naquele momento, senti um aperto no peito. Atendi sem pensar 2 vezes. Do outro lado, só escutei choro, um soluço preso, uma tentativa de falar que não saía. Era um choro de desespero, daqueles que reconhecemos na hora. Ela estava em pânico. Foi outra pessoa que pegou o celular e falou comigo. Uma vizinha que eu conhecia desde a infância. A voz dela tremia. Não usou muitas palavras. Disse que Larissa tinha tentado tirar a própria vida. Naquele instante, minha mente travou. Pensei que fosse um engano. Era impossível. Larissa sempre foi forte, sempre deu conta de tudo. Mas a vizinha confirmou. Contou que a encontraram desacordada, dentro da casa dos fundos, onde costumava guardar as coisas do bazar. Estavam levando-a para o hospital. Não sabiam se ainda respirava. Era tudo muito confuso. Minutos depois, recebi uma nova ligação. Era do hospital. A enfermeira foi direta. Larissa tinha chegado sem sinais vitais. Tentaram reanimá-la, mas não conseguiram. O óbito foi confirmado ainda na ambulância. Naquele momento, tudo parou. O telefone caiu da minha mão. Fiquei alguns segundos sem saber o que fazer. O mundo parecia em silêncio, mesmo com o barulho normal da rua. Respirei fundo, olhei ao redor e senti como se o chão tivesse desaparecido. Minha irmã estava morta. E não tinha sido por acidente ou doença. Ela tinha desistido. Tinha feito aquilo por vontade própria. Passei os minutos seguintes ligando para pessoas da família, avisando, pedindo ajuda, organizando o que podia à distância. Um amigo me ajudou a procurar passagem. Outro fez uma vaquinha para custear minha ida até o Paraná. Fechei a loja sem hesitar, deixei tudo para trás e fui direto para a rodoviária. Durante a viagem, fiquei olhando pela janela o tempo todo. Não conseguia dormir nem pensar direito. Era como se minha mente tentasse encontrar uma explicação, procurando alguma coisa que fizesse sentido. Como uma peça que faltava, mas que não existia. Comecei a recordar nossas últimas conversas, os silêncios dela, as ausências nas mensagens, os pequenos sinais que ignorei. Era como se tudo estivesse ali o tempo todo, mas tivéssemos escolhido não ver, porque era mais fácil acreditar que ela estava bem do que encarar que precisava de ajuda. Cheguei à cidade já de noite. Fui direto para a casa da minha mãe. A porta estava aberta, a casa cheia de gente, parentes, vizinhos, conhecidos, todos com a mesma expressão de choque. Alguns choravam, outros permaneciam em silêncio. Todos pareciam perdidos. Minha mãe me abraçou como se tentasse se agarrar a algo. Estava irreconhecível. O rosto abatido, os olhos vermelhos, a voz fraca. Disse que não conseguia entender, que Larissa não era assim, que devia ter sido um engano, um surto, que talvez fosse outra coisa. Mas não era. Tudo estava confirmado. Aos poucos, fomos entendendo os detalhes. Ela tinha deixado a filha mais nova dormindo no sofá. Disse que ia ao hospital sozinha porque estava sentindo dor na perna. Ninguém desconfiou. Saiu tranquilamente, fechou a porta, pegou a chave da casa dos fundos e foi até lá. Subiu na pia, amarrou a corda na viga de sustentação e se enforcou. Não deixou carta nem mensagem, apenas silêncio. Nos dias seguintes, a rotina foi uma confusão. Organização do velório, documentos, apoio psicológico para as crianças. Não sabíamos por onde começar. Tudo aconteceu rápido demais. Em meio a esse caos, a pergunta que ecoava era sempre a mesma. Por quê? O que tinha levado Larissa a esse ponto?
A resposta ainda demoraria para chegar, mas pouco a pouco começaria a aparecer. E seria mais assustadora do que qualquer um de nós imaginava. Depois do enterro, comecei a examinar as coisas da Larissa. Precisava entender o que estava acontecendo, o que a tinha levado àquele ponto. O choque foi maior quando comecei a analisar suas finanças. Logo percebi que as contas não fechavam. Era um emaranhado de dívidas, saques, transferências e empréstimos. Minha mãe, que morava com Larissa, mal sabia mexer em celular ou internet banking, mas mesmo assim seu nome estava negativado em vários bancos. No celular dela, encontramos aplicativos bancários, carteiras digitais e, claro, os apps de apostas, Blazer, Tigrinho e outros com nomes similares. Ela tinha mais de uma conta em cada um, várias senhas anotadas em papéis espalhados pela casa. Era uma teia difícil de compreender. O extrato bancário mostrava dezenas de transferências para esses aplicativos, em valores que variavam de pequenas quantias a grandes depósitos, alguns ultrapassando milhares de reais. Também descobrimos que ela havia usado empréstimos consignados e crédito rápido para continuar apostando. Além das dívidas bancárias, havia parcelas de compras em lojas, contas de telefone atrasadas e até um financiamento que ela tentou fazer em nome da minha mãe, que foi recusado, mas já estava registrado nas instituições de crédito. Era assustador ver como a dívida se acumulava tão rapidamente. Minha irmã, que sempre cuidou de tudo com tanto zelo, agora estava afundada em débitos que nunca mencionou a ninguém. No meio da confusão, encontramos mensagens no celular dela em grupos chamados Blazer VIP e Tigrinho Elite. Nesses grupos, Larissa conversava com outras pessoas igualmente presas ao jogo. Trocavam dicas e histórias de ganhos que nunca realmente se concretizavam. Ela falava que precisava apenas alcançar uma meta para sacar. Que se conseguisse, pagaria as dívidas, compraria a casa de volta, cuidaria dos filhos. Mas esses objetivos nunca se realizavam. A cada tentativa frustrada, apostava mais, como se isso pudesse mudar tudo. Também descobrimos que ela tinha vendido a casa onde morava. A venda foi rápida, sem contrato oficial, e o dinheiro nunca apareceu. Suspeitamos que o valor foi direto, para o jogo. A casa, que era o último patrimônio da família, saiu das nossas mãos sem que pudéssemos fazer nada. Minha mãe ficou devastada, sem casa, sem dinheiro e com o nome sujo. Os filhos de Larissa sem ter onde morar. Tentei ajudar o máximo possível, mas a situação era muito maior do que eu imaginava. Foi nesse momento que comecei a entender a dimensão do problema. Não era apenas um vício ou uma dificuldade momentânea. Era um ciclo que destruiu tudo, o que Larissa construiu com tanto esforço durante toda a vida. Com o tempo, fui descobrindo o quanto esses aplicativos, o Blazer, o Tigrinho e outros similares, são armadilhas disfarçadas de oportunidade. Larissa começou com apostas simples, que pareciam apenas um jogo, um entretenimento, mas logo, aquilo se transformou em pesadelo. Os aplicativos oferecem bônus, desafios e metas que parecem alcançáveis. Mostram gráficos coloridos, números que sobem e descem, e prometem que o próximo giro pode ser o grande prêmio. A verdade é que essas plataformas são projetadas para manter a pessoa presa, para que aposte cada vez mais, tentando recuperar o que perdeu. É um ciclo vicioso. No caso da Larissa, o vício a consumiu completamente. Ela apostava todos os dias, várias vezes ao dia. Quando perdia, tentava compensar aumentando as apostas. Quando ganhava algo, jogava tudo de volta para tentar um lucro maior. O aplicativo mudava as regras constantemente. Para sacar o dinheiro, ela precisava cumprir metas quase impossíveis, movimentar um valor muitas vezes maior que o saque solicitado, apostar em horários específicos, fazer jogos em sequência sem perder. Quando reclamava, o atendimento era frio, automático, genérico. Diziam que tudo estava dentro das regras, que devia continuar jogando, que o saque seria liberado quando as condições fossem cumpridas. Além disso, participava de grupos fechados no WhatsApp, onde outros usuários compartilhavam vitórias e incentivavam uns aos outros a continuar.
Muitos desses relatos eram falsos, imagens manipuladas para convencer os jogadores de que o sistema funcionava. Larissa chegou a enviar mensagens para esses grupos, contando que estava quase desistindo, que não sabia mais o que fazer. Alguns membros diziam que ela precisava ter mais paciência. Outros incentivavam a aumentar o valor apostado. O vício não foi apenas financeiro. Foi psicológico. Ela se isolou, ficou mais nervosa, começou a esconder coisas, mentir sobre onde estava, sobre para onde o dinheiro estava indo. O pior era a falsa esperança. Ela acreditava que podia recuperar tudo, que o próximo saque sairia. Essa esperança cruel é o que mantém tantas pessoas presas nesse ciclo. Eu vi minha irmã se perder aos poucos, mesmo que tenha tentado esconder isso de todos. O Blazer e o Tigrinho não eram apenas jogos, eram um inferno que ela não conseguia abandonar. Depois que Larissa se foi, a dor da perda foi apenas o começo do sofrimento da nossa família. O velório foi simples, realizado na capela do bairro com a ajuda de amigos, vizinhos e doações. A casa onde ela morava já não era mais nossa. Os filhos ficaram sem teto, e minha mãe, que dependia da ajuda de Larissa, ficou sem renda e sem chão. Enquanto a tristeza nos consumia, comecei a investigar as contas e os documentos, tentando compreender a dimensão do que ela havia deixado. Logo descobri que as dívidas ultrapassavam R$150 mil. Empréstimos consignados, financiamentos, cartões de crédito no limite, parcelas atrasadas em lojas, contas que ninguém pagava. Minha mãe estava com o nome negativado, em 3 instituições financeiras sem entender por quê. Larissa usava os dados dela para tentar conseguir crédito sem avisá-la. Às vezes conseguia, outras não. Mas os registros permaneceram e a situação se agravou. Os filhos de Larissa estavam perdidos. O mais velho se afastou de todos, ficou calado. A menina de 11 anos quase não comia. Vivia na casa de uma tia, mas não conseguia dormir direito. O caçula, de 5 anos, perguntava da mãe como se ela estivesse apenas viajando, sem compreender o que realmente havia acontecido. A casa onde moravam foi vendida sem nosso conhecimento. O dinheiro nunca chegou à família. Havia apenas um recibo informal, sem contrato, e o comprador afirmava que tinha tudo acertado com Larissa. Era verdade. Ela tinha assinado tudo, reconhecido em cartório. Perdemos o último bem que possuíamos. Busquei ajuda com advogados, assistentes sociais, amigos que entendem de direitos do consumidor. Todos diziam o mesmo: não havia como reverter a situação. Legalmente, Larissa fez tudo por conta própria. Não havia provas de fraude ou manipulação, clara que pudesse ser contestada. Aquela mulher que sustentava tudo, que resolvia tudo, simplesmente desapareceu. E com ela, toda a segurança da família. As pessoas começaram a se afastar. Aqueles que frequentavam nossa casa, que faziam parte da rotina, sumiram. Ficamos eu, minha mãe e os sobrinhos, tentando juntar os pedaços. Vendi parte da minha loja em São Paulo para ajudar, criei vaquinhas para pagar o aluguel da casa onde moramos agora. Mas parecia que a cada solução, a dívida só aumentava. Luto se misturava com vergonha, com sensação de fracasso, com solidão. Perdemos Larissa, mas também perdemos tudo o que ela havia construído com tanto esforço. E ainda lutamos para reconstruir o que foi destruído por um vício que ninguém viu chegar. Depois de cuidar do básico, o velório, a documentação, o suporte às crianças, comecei a investigar profundamente a história por trás do vício da Larissa. Recuperei parte do conteúdo do celular dela com a ajuda de um amigo especialista em tecnologia. O que encontramos era alarmante. Nos históricos dos aplicativos, havia dezenas de registros de apostas, perdas e ganhos que nunca se concretizavam. O Blazer e o Tigrinho mostravam valores altos, saldos que variavam bastante, mas quando ela tentava sacar, uma nova regra surgia. Ela precisava movimentar um valor muito maior do que queria retirar, em apostas consecutivas, em horários específicos. Uma barra de progresso aparecia, quase no fim, mas sempre voltava ao início quando ela acreditava que conseguiria sacar. O aplicativo criava a ilusão de que o saque estava próximo,
mas nunca era liberado. Larissa enviava mensagens para grupos fechados do Blazer, com outras pessoas também presas na mesma situação. Lá, trocavam dicas e tentavam se apoiar, mas a maioria das vitórias exibidas eram falsas. Imagens montadas, capturas de tela editadas para convencer os jogadores de que o sistema funcionava. Ela chegou a escrever para o suporte do aplicativo, pedindo explicações. As respostas eram automáticas e frias, sempre dizendo que as regras estavam sendo cumpridas e que devia continuar jogando. O que ela não sabia era que o jogo foi programado para mantê-la presa, para que apostasse cada vez mais. E quando tentava parar, sentia uma ansiedade imensa, um vazio que só o jogo parecia preencher. Esse ciclo afetou sua saúde mental. Isolou-se da família, mentia sobre onde estava, escondia as contas, dizia que estava trabalhando quando, na verdade, tentava recuperar o dinheiro perdido. A esperança de conseguir sacar tudo a mantinha presa. Era uma prisão invisível, feita de falsas promessas e números ilusórios. A cada dia, afundava mais, até que não conseguiu mais sair. Vi minha irmã sendo destruída por algo que parecia tão simples, mas que era, na verdade, um monstro. Em meio às buscas por respostas, encontrei provas de que Larissa não ficou calada até o fim. Ela tentou pedir ajuda, mas de um modo que muitos não imaginam. Entre as mensagens apagadas e os rascunhos salvos no celular, havia tentativas de contato com influenciadores digitais que promoviam o Blazer e o Tigrinho nas redes sociais. Enviou mensagens diretas, comentou em vídeos, mandou e-mails contando sua história. Relatava a perda, a dívida, o desespero de não conseguir sacar o que acreditava ter ganho. Pedia orientações, implorava por uma chance de sair daquela situação. A maioria dessas mensagens jamais foi respondida. Algumas sequer foram lidas. Outras receberam respostas automáticas e frias, dizendo que cada um é responsável pelo próprio jogo, ou desejando boa sorte. Nenhum deles fez um alerta. Nenhum deles removeu os vídeos onde promoviam aqueles aplicativos como se fossem diversão, garantida. Nenhum se posicionou publicamente contra o que estava acontecendo. Enquanto isso, Larissa afundava cada vez mais. A esperança que depositava nessas figuras públicas se tornou mais um motivo para continuar tentando. Esses influenciadores, que lucravam com as parcerias e indicações, ignoraram o grito de socorro de quem estava sendo destruído. Continuaram postando vídeos de ganhos, com sorrisos e comemorações, enquanto centenas como minha irmã perdiam tudo. Sei que há quem pense que a aposta é apenas diversão, que quem perde é porque quer. Mas não é assim. Esses jogos são projetados para manipular, enganar, viciar. Minha irmã tentou escapar desse ciclo. Pediu ajuda a quem acreditava que poderia oferecer uma saída. E foi ignorada. Foi silenciada. Essa é uma das partes mais difíceis de aceitar. Depois de tudo o que aconteceu, precisei de um tempo para respirar e entender o que fazer. Enterrar a Larissa foi apenas o começo. Viver com as consequências tornou-se uma batalha diária. Eu sabia que a história dela não podia terminar em silêncio. A Larissa era apenas uma entre milhares de vítimas desses aplicativos e suas promessas falsas. Criei um perfil nas redes sociais, sem usar o nome dela para preservar nossa família. Comecei a contar sua história aos poucos, compartilhando o que descobri, os documentos, os sinais do vício, o processo de destruição. No início, parecia que ninguém se importaria, mas em poucos dias, começaram a chegar mensagens. Eram pessoas com familiares também presos em apostas. Pessoas que tinham perdido tudo ou quase tudo. Pessoas tentando sobreviver ao mesmo pesadelo. Foi quando percebi que não estava sozinha. Milhares de famílias em todo o Brasil enfrentam a mesma situação. Não é um problema individual. É uma questão social gravíssima. Formei um grupo com algumas dessas pessoas. Um espaço para compartilhar angústias, informações e orientações. Algumas tinham contato com advogados, outras com jornalistas, todas com histórias de vida que se entrelaçavam pela dor. Começamos a organizar denúncias, a enviar documentos para órgãos competentes, a dialogar com veículos de imprensa. Queríamos expor o que estava acontecendo, denunciar o sistema,
buscar ajuda de quem pudesse fazer algo concreto. Nosso objetivo nunca foi causar sensacionalismo, mas alertar, dar voz a quem foi silenciado pelo sistema. Hoje, pouco mais de 4 meses depois que a Larissa se foi, o vazio permanece imenso. A casa onde ela morava já não pertence à família. Os filhos tentam se adaptar a uma nova rotina, divididos entre parentes, tentando compreender o incompreensível e sentindo a ausência da mãe a cada minuto. Minha mãe, que sempre demonstrou tanta força, parece ter envelhecido 1 década em poucas semanas. Quase não fala, o olhar constantemente perdido. Eu, dividindo meu tempo entre São Paulo e minha cidade natal, carrego uma responsabilidade que nunca pedi, mas da qual não posso escapar. A Larissa deixou dívidas. Sim, muitas. Mas o maior débito é o espaço vazio que ela ocupava em nossas vidas. O vácuo que ninguém consegue preencher. A mulher que resolvia tudo, que sustentava a casa, que cuidava dos filhos, das contas, dos problemas, simplesmente desapareceu. O mais doloroso é saber que tudo poderia ter sido evitado. Se ela tivesse acesso a informações verdadeiras, se houvesse controle efetivo sobre esses aplicativos, se os influenciadores que promovem esses jogos compreendessem o impacto devastador que causam, talvez a história tivesse outro final. Talvez ela tivesse buscado ajuda a tempo. Talvez tivéssemos notado os sinais. Mas não notamos, e aqui estamos, vivendo com as consequências de um sistema cruel. Ouço frequentemente que essas coisas só acontecem com gente fraca. Mas essa é uma mentira conveniente. A Larissa era uma mulher forte, determinada, cheia de vida e projetos. Ela foi derrotada por um sistema projetado para destruir. Por isso, se você conhece alguém que começa a esconder movimentações financeiras, que se isola, que pede dinheiro emprestado sem explicações claras, não, espere até que seja tarde demais. Converse, questione, acompanhe, busque ajuda profissional. Porque quando percebemos os sinais, muitas vezes já não há mais volta. E ninguém merece terminar como a Larissa. Sozinha, em silêncio, aprisionada por promessas vazias, sem ninguém para estender a mão quando mais precisava. Quero que a história da minha irmã sirva de alerta, para que outras pessoas possam evitar o que ela viveu, para que ninguém mais perca a vida, a dignidade e a família para um jogo programado para destruir. Esta é a missão que me move agora. Dar voz para quem não teve chance de ser ouvido.